Você já se perguntou de onde vem a voz que fala na sua cabeça? Ou ainda melhor, né? Você tem uma voz que fala na sua cabeça? Aquela voz que comenta o que você está fazendo, lembra compromissos, repete diálogos do passado ou até ensaia conversas que ainda nem aconteceram. Essa voz, ela é chamada de fala interna, voz mental ou voz interior. Ela não é apenas um detalhe da mente. Ela é uma peça central para a memória, o autocontrole, a criatividade e até para as nossas emoções. Hoje nós vamos explorar como é que essa rádio interna funciona, o que a ciência já descobriu sobre ela e por que, em alguns casos, ela pode se tornar tanto uma aliada quanto um inimigo dentro de nós, né, entre aspas, aqui como no caso do que acontece na esquizofrenia. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Você já parou para pensar que em boa parte do nosso dia nós estamos conversando com a gente mesmo? É como se existisse uma rádio interna que nunca desliga. Essa voz na cabeça, que muita gente chama de voz interior, fala interna ou até de pensamentos verbais, funciona como um narrador que organiza as nossas ideias, nos ajuda a ter autocontrole, prestar atenção e até a regular emoções. É como se ela fosse o aplicativo multitarefas do nosso cérebro, que coordena várias funções ao mesmo tempo. Nós podemos pensar na fala interna como uma espécie de ensaio mental para a fala real. Ela permite que a gente organize ideias, prepare conversas, relembre situações passadas e até se projete em cenários futuros. Estudos sugerem que nós passamos pelo menos um quarto do nosso tempo consciente conversando internamente. É como se o cérebro tivesse uma sala de reuniões, digamos que quase nunca se fecha. Esse processo ele é central em várias funções cognitivas. Ele ajuda na memória de trabalho, reforça o aprendizado de coisas novas, colabora na leitura e na escrita e até na autorregulação emocional. Ainda vale destacar, gente, que sobre memória de trabalho, para quem não está entendendo, né, o que é só as memórias que eu tenho lá de quando eu estou trabalhando, na verdade não, se referem às memórias que a gente usa para poder fazer alguma ação ali naquele momento. São essas que a gente está usando ativamente para fazer alguma atividade, para desenvolver alguma atividade. E sobre esse tópico da memória de trabalho, nós temos um vídeo muito legal aqui no canal falando sobre como a fantasia, que é a incapacidade de ver imagens mentais, né, assim, porque se você pensa em imagens, tem pessoas que não pensam, e aí isso afeta também a memória de trabalho, e eu explico lá no vídeo, que é bem legal, e tem uma ponte aqui com esse nosso vídeo de agora sobre a voz mental. Quando nós lembramos de uma conversa, quando nós planejamos o que nós vamos dizer, ou quando nós nos policiamos para não falar algo que é algo impulsivo, é a fala interna que está atuando nos bastidores dessa cena. Do ponto de vista do desenvolvimento, o psicólogo Lev Vygotsky acreditava que a fala interna nascia de fora para dentro. Primeiro, as crianças pensariam em voz alta, aquele típico falar sozinho que muitas crianças fazem. Com o tempo, esse diálogo ele vai sendo internalizado até ele se tornar o pensamento silencioso. Embora ele acreditasse que isso só acontecesse a partir dos 5 anos, estudos mais recentes demonstraram que bebês de apenas 18 meses de idade já conseguem nomear mentalmente objetos mesmo sem falar a palavra em voz alta. Ou seja, a fala interna ela pode começar bem antes do que nós imaginávamos, funcionando como um trampolim para o desenvolvimento da linguagem. Já que a gente comentou sobre o Vygotsky, vamos explorar como que era a teoria dele para a fala interna. Para Vygotsky, a fala interna ela não nasce pronta. Ela é o resultado de um processo de desenvolvimento. Desde cedo, a criança participa de interações sociais que são mediadas pela linguagem. Conversas com quem cuida dela, dos seus cuidadores, instruções dos seus pais, diálogos cotidianos que ela acompanha.
E pouco a pouco, a criança ela vai internalizando essas trocas sociais até que ela consiga transformá-las em uma conversa silenciosa que ela tem com ela mesma. É como se a voz do outro fosse gradualmente se tornando a própria voz. Dessa forma, a linguagem deixa de ser apenas uma ferramenta de comunicação externa e passa a ser um instrumento de autorregulação. A criança aprende a se organizar, a se controlar e planejar ações usando a palavra, mesmo que apenas no seu pensamento. Vygotsky defendia essa ideia em oposição ao behaviorista John Watson. Para Watson, pensar era só falar cada vez mais baixo até virar silêncio, uma espécie de sussurro fantasma. Vygotsky achava que essa visão era simplista demais. Para ele, a fala interna ela não é apenas uma fala abafada, mas sim um processo profundamente transformado, na qual a linguagem e pensamento se fundem. Uma das pistas para essa teoria está na fala privada, ou fala egocêntrica. É aquele momento em que a criança está conversando sozinha enquanto ela brinca ou enquanto ela resolve um problema, como quando repete aqui, agora eu coloco isso aqui e aí pronto. Para Vygotsky, isso é um estágio intermediário. A criança ela está usando a fala externa, mas ela já ensaia o caminho para a fala interna. Com o tempo, essa prática se transforma em um pensamento silencioso. Pesquisas mais modernas mostram que a fala privada ela não desaparece totalmente na vida adulta. Muitos de nós continuamos a falar sozinho, às vezes em voz baixa, às vezes só na cabeça, para nos motivar, organizar ideias ou até lidar com emoções. Inclusive você fala com você mesmo, você fica se conversando sozinho, as pessoas têm aquele preconceito, né, de que se alguém vê você falando sozinho, vai achar que você é maluco, né? Aí você já pode encaminhar esse vídeo para essa pessoa, porque não é bem assim. Conversar com você mesmo é uma ferramenta cognitiva muito útil. Vygotsky também descreveu transformações na forma da linguagem ao se tornar interna. A fala interna ela tende a ser mais curta, quase num estilo de anotações mentais, porque o contexto já é conhecido pelo próprio pensador. Além disso, palavras podem ganhar sentidos mais pessoais e múltiplas camadas de significado. Por exemplo, pensar na palavra entrevista pode trazer, além do evento em si, de fazer uma entrevista, mas também trazer ansiedade, expectativas e lembranças associadas a essa palavra. Estudos recentes confirmam várias das ideias de Vygotsky. A fala privada ela aumenta diante de tarefas muito difíceis, melhora o desempenho e também ajuda no controle do nosso próprio comportamento. E até ela vai se conectar com funções executivas, como planejar ou até inibir algum comportamento. Também se sugere que o caráter dialogal, né, dessa conversa que a gente tem dentro de nós mesmos é crucial não só para a criatividade, mas também para a autoconsciência, metacognição e compreensão social. Lembrando que essa metacognição é a capacidade, essa habilidade de refletir sobre si mesmo, se avaliar, se autoavaliar. No fundo, a teoria de Vygotsky mostra que a fala interna é muito mais do que um eco silencioso da linguagem. É uma ferramenta psicológica sofisticada, que nasce da interação com o outro e se transforma na base da nossa relação com a gente mesmo. E vamos aprofundar um pouco mais nos aspectos da fala interna. A fala interna, ela também tem um lado sombrio. Quando se torna excessiva, isso pode se tornar ruminação, que é aquele pensamento repetitivo que não nos deixa em paz, algo comum em quadros de ansiedade e depressão. Em casos mais graves, pode se manifestar como alucinações auditivas em pessoas que têm esquizofrenia, quando a voz interior ela passa a ser percebida não como uma voz que vem de si, mas uma voz externa e intrusiva. No fundo, a fala interna é uma das ferramentas mais poderosas da mente humana. Ela pode ser uma aliada para aprender, se organizar e planejar, mas em certos contextos ela também pode se transformar nesse inimigo interno. E quais que são as funções cognitivas da fala interna na vida adulta?
Na vida adulta, essa fala interna ela funciona como uma espécie de canivete suíço mental. Ela não serve para uma única coisa, mas apoia diferentes processos cognitivos, da memória até o controle da atenção que a gente dá para alguma coisa, da motivação que a gente tem, até o desempenho que a gente vai ter em tarefas que sejam mais complexas. Vamos definir algumas das memórias que são afetadas pela nossa fala interna, começando pela memória de trabalho. Um dos papéis mais conhecidos da fala interna é o de um repetidor interno. Quando nós precisamos decorar um número de telefone ou lembrar uma lista de compras, normalmente a gente usa essa fala interna para ensaiar mentalmente essas informações, evitando que elas vão desaparecendo da nossa memória. É como se fosse um loop de replay que refresca o conteúdo constantemente. Quando esse ensaio ele é bloqueado, por exemplo, quando a gente pede para a pessoa repetir sílabas em voz alta, esse desempenho de lembrar por meio dessa repetição cai, confirmando que a voz interior é uma peça-chave nesse processo de memória, que é essa memória de trabalho, que é essa memória mais curta, né, para executar algo. Outro aspecto que ela interfere, a fala interna, é na flexibilidade cognitiva, que esse campo que a fala aparece, essa fala interna, é nesse troca-troca de regras mentais. São aquelas situações em que nós precisamos mudar de uma estratégia muito rápido, como resolver contas com operações diferentes, uma em sequência da outra, ou que a gente ia fazer um movimento e de repente tem que mudar porque a outra pessoa mudou o que ela ia fazer. Aí você tem que agir rápido, pensar rápido. Pesquisas apontam que quando a fala interna ela é suprimida, nós ficamos mais lentos e nós cometemos mais erros, como se nós tivéssemos perdido o manual interno que orienta os próximos passos que a gente vai tomar. Mas se a tarefa ela já dá dicas muito explícitas do que tem que acontecer em seguida, aí a fala interna ela se torna menos necessária. E aí ela não tem tanto impacto. Outro aspecto que a fala interna impacta é no planejamento e raciocínio. No caso do planejamento, os resultados já são mais mistos. Em crianças, falar consigo mesmas é essencial para elas organizarem os passos que elas vão tomar. Mas em adultos que já têm uma memória visual espacial das coisas mais desenvolvida, esse suporte verbal nem sempre é tão importante assim, nem sempre é tão central. Em tarefas como o famoso Tower of Hanoi, né, o Torre de Hanoi, atividades com ambientes virtuais, os adultos parecem depender mais de representações visuais do que de uma fala interna. Aqui o papel da voz mental seria mais de um mapa inicial do que de um guia constante. A Torre de Hanoi é um quebra-cabeça matemático que tem essas 3 hastes e tem vários discos de tamanhos diferentes que são empilhados em ordem decrescente. O desafio é mover todos os discos para uma única haste, de uma haste para outra, mantendo a ordem correta, seguindo 2 regras simples. Só é permitido mover um disco por vez e nunca colocar um disco maior sobre um disco menor. Apesar dessas regras serem fáceis, aparentemente fáceis, essa tarefa exige muito planejamento e memória, porque cada movimento precisa ser pensado em vários passos futuros. Por isso, a Torre de Hanoi ela é usada em pesquisas de psicologia e de neurociência como uma forma de testar o planejamento cognitivo, a flexibilidade mental e até o papel do discurso interno na organização das estratégias de resolução de problemas. Já no campo do raciocínio lógico, esse cenário também é ambíguo em referente à voz mental. A fala interna ajuda a assegurar premissas na nossa mente, quando a informação ela vem em sequência uma da outra, mas não é insubstituível nesse processo a voz. Muitas vezes as estratégias visuais funcionam tão bem quanto. Em testes como matrizes lógicas, bloquear a fala interna não atrapalha tanto quanto bloquear processos gerais de controle cognitivo.
A fala interna ela também afeta outros papéis cognitivos. Ela também participa de tarefas que exigem atribuir crenças a outras pessoas, de orientação espacial e até de classificação de categorias. Quando nós bloqueamos a verbalização, essa fala mental, ela fica muito mais difícil ligar, por exemplo, a cor de um objeto ao seu formato, ou manter o foco em apenas de uma característica relevante daquele objeto. Outro aspecto que é influenciado pela fala mental é a leitura principalmente da silenciosa. Durante a leitura, enquanto as pessoas estão lendo, muitas pessoas ouvem uma voz interna que vai narrando o texto. Curiosamente, essa voz pode até ser influenciada pelo ritmo de falas que nós já ouvimos antes, como se nós carregássemos um audiobook mental, ajustado ao estilo da última voz que nós escutamos ou que nós associamos àquele personagem. Para textos mais difíceis, essa narração interna parece se tornar ainda mais necessária, funcionando como um apoio extra de compreensão. E é importante destacar, gente, que se você gosta desse tema e quer saber mais como é que a leitura é afetada, não deixe de se inscrever aqui, porque esse vídeo eu não tinha comentado antes ainda, mas ele faz parte de uma série de vídeos na qual nós vamos falar sobre a voz mental. E no futuro nós vamos falar mais também sobre o processo da leitura, vamos dar mais detalhes, por isso não deixe de se inscrever. A fala interna, ela também afeta a nossa motivação e autorregulação. Atletas, por exemplo, eles usam essa fala interna como uma ferramenta para o seu desempenho. Frases como vai, você consegue, ou então instruções técnicas, faça isso, depois aquilo e tudo mais, ajudam a manter o foco e reduzir a ansiedade enquanto faz o treino. Pesquisas também apontam que a forma gramatical dessas falas também importa. Falar consigo mesmo na segunda pessoa, você consegue, costuma ser mais eficaz do que falar na primeira pessoa, eu consigo. Talvez porque isso ecoe as vozes de incentivo que a gente ouve de outras pessoas na nossa infância, que depois a gente vai internalizando e a gente responde melhor a elas. Em resumo, na vida adulta, a fala interna é um recurso bastante flexível, mas não é onipresente. Em algumas situações, ela funciona como um aplicativo essencial que está sempre ali rodando em segundo plano, mas em outras ela fica em modo de apoio, especialmente quando a gente conta com estratégias visuais, espaciais ou com pistas externas. E além de memória e raciocínio, ela carrega também uma ferramenta poderosa de autoencorajamento e até de regulação emocional. E vamos nos aprofundar mais sobre esse fenômeno da fala interna. Quando a gente está falando sobre a fenomenologia, quando a gente está falando sobre a fenomenologia da fala interna, nós estamos tentando responder uma pergunta bastante simples e ao mesmo tempo bastante complexa. Como é a experiência subjetiva de falar com você mesmo? A primeira coisa importante é que essa experiência ela não é igual para todo mundo. A fala interna pode variar em intensidade, frequência e até na forma como ela aparece. E até tem gente que não tem fala interna. Para alguns, ela é quase como ouvir uma voz real narrando os pensamentos. Para outros, ela é mais parecida com um sussurro, ou até apenas como uma sensação de estruturar ideias em palavras, sem som algum. Pesquisadores descrevem que a fala interna ela pode assumir diferentes modos. Um desses modos é o que a gente chama de dialogal, que é quando a pessoa conversa com ela mesma, como se ela estivesse ali num bate-papo interno. A outro tipo é a monológica, que é quando ela é mais parecida com uma narração ou com um comentário único. O outro tipo é a condensada. São pensamentos muito rápidos, quase como um rascunho de frases, sem nenhum detalhamento. O outro tipo é a expandida, que são pensamentos completos, com frases longas, estruturadas, como se estivesse falando em voz alta, só que em silêncio. Essas variações mostram que a fala interna não é um fenômeno simples, mas uma experiência bastante flexível, que pode mudar dependendo da situação, da emoção e até da tarefa que a gente está fazendo.
Além disso, existe uma discussão fascinante. Será que a fala interna é sempre uma voz no sentido auditivo? Nem sempre. Às vezes, a fala interna ela é mais motora, como se o cérebro ensaiasse os movimentos da fala sem produzir som. Outras vezes, ela aparece como um híbrido entre som e uma sensação corporal, lembrando o ato de falar sem abrir a boca. E claro, também existem pessoas que relatam não ter esse tipo de experiência da fala interna. O que levanta a questão: será que a fala interna é realmente essencial para pensar ou apenas é uma das muitas formas possíveis de organizar a mente? No fundo, estudar a fenomenologia da fala interna é explorar esse pequeno teatro que ocorre dentro da nossa cabeça, onde a voz pode ser uma voz alta, baixa, clara, vaga, dialogada ou monológica. Ou não ter voz nenhuma. É como observar os diferentes estilos de um mesmo ator interpretando múltiplos papéis na peça que nós chamamos de pensamento. Pesquisadores também usam duas principais estratégias para investigar essa experiência da fala interna: questionários e amostragem de experiência. Os questionários permitem alcançar muita gente de uma vez, mas eles captam mais um retrato geral. Já a amostragem de experiência acompanha momentos espontâneos do dia a dia. E aí a pessoa que participa da pesquisa vai ter sempre lá um diário com ela, e aí tem uma espécie de um timer, alguma coisa assim, que vai despertar em horas aleatórias do dia. E aí toda vez que despertar, ela tem que registrar no caderno o que ela está pensando naquela hora. Isso é como comparar uma foto panorâmica que a gente tem lá dos questionários com uma série de flagrantes instantâneos que a gente tem ao longo do dia da pessoa. Os questionários mais antigos focaram nas funções do chamado autodiscurso, lembrar compromissos, planejar, avaliar, mas não diferenciavam bem entre falar consigo mesmo em voz baixa e pensar em silêncio. Para aprofundar isso, surgiu o Varieties of Inner Speech Questionnaire, que são os questionários de variação do discurso interno, que revelou 4 principais formas de fala interna, que a gente já comentou, né? O diálogo interno, que é essa conversa consigo mesmo, o discurso condensado, que é esse abreviado em fragmentos, a presença de outras vozes, que é quando nós pensamos como se outra pessoa estivesse falando dentro de nós. E o quarto, que é o discurso avaliativo ou motivacional, quando a gente nos julga ou nos incentiva. A maioria dos adultos relatou viver pelo menos essas 2 primeiras formas, que é o diálogo interno e o discurso condensado. Mas cerca de 1/4 também das pessoas também relatam sentir outras vozes dentro do seu próprio discurso interno. Interessantemente, esse tipo avaliativo e a presença de outras vozes estão ligadas a uma maior ansiedade e autoestima mais baixa. Por outro lado, os estudos de amostragem de experiência sugerem que a fala interna ela pode ser menos frequente do que a gente imagina, aparecendo em apenas 20 a 25% dos registros. Lembra a amostragem que toca o sinal lá, o alarme ao longo do dia, a pessoa anota o que ela estava pensando, se ela estava pensando com voz ou não e tudo. Eles também destacam nuances mais ricas sobre a questão da amostragem da experiência, né? Esses estudos também demonstraram que normalmente a gente ouve a nossa própria voz, com um ritmo e uma entonação típica, e ela pode carregar um peso emocional semelhante ao do que é falado em voz alta. Mas além disso, distingue-se outras experiências internas, como o ouvir por dentro, que é quando nós escutamos algo que não existe no ambiente externo. E também o pensamento não simbolizado, que é saber o que se pensa sem palavras ou imagens. E é a simples consciência sensorial também, que é um outro tipo. A fala interna ela é como um palco invisível, onde a gente encena os nossos pensamentos, ensaiamos decisões e até discutimos com a gente mesmo. Ela pode ser fonte de organização, motivação e clareza, mas também pode ser fonte de conflito, ruminação, autocrítica.
Entender esse fenômeno é, em última instância, entender a forma como nós dialogamos com a gente mesmo, e isso revela muito sobre quem a gente é. No próximo vídeo, nós vamos dar um passo além e nós vamos explorar os tipos de fala interna e como funciona a nossa voz mental, desde os diálogos internos até aquelas outras vozes que parecem surgir dentro da gente. Afinal, será que pensar é sempre ouvir a nossa própria voz? Ou existem outras formas mais secretas de dialogar em silêncio? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Nos nossos próximos vídeos nós vamos falar também sobre quem não tem voz interna no pensamento, que é muito legal. Então, vejo vocês nos nossos próximos vídeos quando eles saírem. Eu vou deixar indicado o nosso vídeo muito legal falando sobre a experiência da fantasia, que é quem não pensa em imagens mentais, que no meu caso, por exemplo, eu não penso em imagens, eu tenho a fantasia. Confere esse vídeo lá depois, que ele é bem legal. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos e até mais!